Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, porque mais um dia a graça e a misericórdia dEle se renovaram sobre nós. Que bom que você está aí para juntos hoje nós estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos aquilo que Ele tem para cada um de nós, como igreja e como cristãos. E eu queria começar esse tempo de escola dominical, esse tempo onde falaremos com Deus através da oração, mas também e principalmente Ele falará conosco através da sua palavra. E não somente falará, mas nos transformará e nos moldará através dela. Eu queria te convidar a começar esse tempo de escola dominical intercedendo, louvando ao nosso Deus, clamando a Ele, as misericórdias dEle sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Mas agradeça pela semana que se passou, por essa que já está iniciando. Agradeça a Ele pela provisão, pelos cuidados, pela presença dEle na sua vida e no seu lar. Também peça para que Ele te dê compreensão, entendimento, para que você possa entender aquilo que Ele vai te comunicar nesta manhã. Vamos orar, meus queridos? Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, um Deus poderoso, que se reclina para ouvir a oração das Tuas criaturas, dos Teus servos, Pai. Obrigado, porque mesmo o Senhor sendo tão grande, o Senhor nos ouve, o Senhor cuida de nós, Pai. Criaturas tão falhas, imperfeitas e frágeis, nós te louvamos pelo Teu cuidado demonstrado a cada um de nós, Pai, através das bênçãos e da provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por essa semana que se passou, porque nela nós vimos a Tua poderosa mão agindo ao nosso favor, Pai. Em todos os momentos, até mesmo quando a gente não merecia, o Senhor veio com a Tua graça, a Tua misericórdia e derramou sobre nós, Pai. Somos pecadores e infiéis, mas o Senhor continua sendo fiel. O Teu amor nos constrange, Pai, porque nós não conseguimos Te amar da forma que o Senhor nos ama, um amor perfeito e incondicional, um amor sacrificial, Pai. Obrigado por esse tempo de escola dominical. Eu sei que é preparado pelo Senhor, Pai, para ministrar verdades ao nosso coração. Obrigado que o Senhor tem reunido a Tua igreja, mesmo de forma remota, Pai, através da internet, de forma virtual. O Senhor tem comunicado a Tua palavra aos corações, e isso nos mostra realmente o que a Tua palavra nos diz, que a Tua palavra, a pregação, ela não pode ser enjaulada. Ela está livre, independente das circunstâncias que estiverem ao nosso redor. E nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque agora, nesse momento, podemos meditar, podemos estudar a Tua palavra e aprender e extrair dela aquilo que vai nos transformar, vai nos moldar, segundo a Tua vontade, para que sejamos parecidos com Jesus Cristo, Pai. Esse é o nosso objetivo, como discípulos Teus. Então eu peço, abra a mente, coração, entendimento de cada um nesse momento, Pai, que estará ouvindo esta palavra. Comunica as Suas verdades, Senhor. Nós clamamos a Ti e pedimos e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor falará e nos transformará nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queria te convidar, você que está em casa, chama sua família para perto. Nem for as suas crianças, talvez você fale, pastor, mas aqui em casa só tem criança. Chame. Criança, meus irmãos, é algo interessante. Às vezes a gente acha que eles não estão entendendo nada do que aquilo que está acontecendo, porque é algo aparentemente para adultos, né? Mas na verdade eles estão absorvendo muitas coisas, né? Criança, eles são como uma esponja, tudo que eles ouvem eles absorvem. Então, enquanto mais contato com coisas boas eles tiverem, mais eles vão absorver essas coisas boas para a vida deles. Então, nem que for para algumas coisas, é lógico que eles não vão entender, né? Porque não tem compreensão, nem raciocínio para isso ainda. Porém, muitas coisas eles entenderão. Então é importante, chame seus filhos para perto, nem que forem crianças, para participar, para assistir, para meditar. Na hora que falar do texto, leia o texto bíblico com eles. Isso vai fazendo com que eles fiquem íntimos de Deus. E isso é maravilhoso. Invista na vida da sua família, do seu filho. Chame seu esposo, sua esposa. Se porventura você estiver sozinho, talvez você esteja até trabalhando no trânsito, em algum lugar, que você possa ouvir a palavra e que ela possa achar morada no seu coração nessa manhã. Amém, meus irmãos? E hoje nós continuaremos o nosso estudo, já está quase no fim dessa série,
onde estamos falando sobre fruto do Espírito, né? Que são virtudes, na verdade, é o fruto que é dividido em virtudes, as quais nós precisamos desenvolver na nossa vida, porém com o auxílio do Espírito Santo, desde que, né, nos rendamos a Ele e vivamos para Ele, né? Nessa briga entre carne e espírito, nós devemos entregar nossa vida e os nossos desejos, a nossa vontade e a direção dela nas mãos do Espírito Santo, porque somente dessa forma essas virtudes que constituem o fruto do Espírito poderão ser desenvolvidas na nossa vida. E isso é importante, meu irmão, porque, como eu sempre digo, né, esse fruto ele é um só, porém dividido em várias virtudes, as quais todas constituem o mesmo fruto e as quais todas precisam ser desenvolvidas na nossa vida. Umas talvez você tenha mais facilidade de desenvolver, outras não, porém em todas elas nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que possamos desenvolvê-las e aplicá-las na nossa vida. Então nós já falamos sobre praticamente quase todas, né? Faltam somente duas. Hoje a gente vai estudar a penúltima. Já falamos sobre a virtude do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade. Semana passada falamos da fidelidade e hoje falaremos sobre a virtude da mansidão. Mansidão, meus irmãos. Qual que é o significado dessa palavra? Uma palavrinha tão pequena, porém tão difícil de ser exercida e desenvolvida na vida do cristão. Na vida do mundo em geral, mas até mesmo na vida do cristão, a mansidão tem se achado ausente. A gente percebe isso. A gente percebe na minha vida, talvez você perceba na sua também. Mas o que significa então essa mansidão? O que talvez a gente precisa desenvolver através dessa virtude? A mansidão tem a ver com gentileza, pessoa gentil, com bondade de espírito. E ela está automaticamente ligada com uma outra virtude, que é a base, sempre eu falo que é a base do discipulado, do discípulo de Jesus, que é a humildade. Então mansidão praticamente não chega a ser um sinônimo de humildade, porém para mim as duas caminham juntas, uma do lado da outra, uma de mão dada com a outra. Então por isso que eu sempre falo, né, que às vezes isso é difícil, porque nosso coração é orgulhoso demais, né? Nosso coração sempre quer fazer sempre a nossa vontade, da forma que a gente quer. Muitas vezes a gente não abre mão daquilo que a gente quer em prol do outro, ou até mesmo em prol daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então mansidão, meu irmão, tem a ver também com manter a calma, a paciência e o respeito, mesmo em situações irritantes. Sabe quando a pessoa se mantém tranquila, mesmo quando tem alguém falando um monte de coisa, às vezes até caluniando, até falando coisas que não são reais sobre a vida daquela pessoa, e ela se mantém com uma postura calma, tranquila, com respeito, com paciência. Olha só, isso é mansidão, meus irmãos. Por isso que eu falo que acho que tem faltado na vida do mundo. Às vezes a gente olha para as situações ao nosso redor por esse mundo e vemos que as pessoas não têm mais essa mansidão. As pessoas vivem iradas, irritadas e descarregam tudo nesse momento. Elas não conseguem se controlar, e já tem a ver um pouco com o que a gente vai falar semana que vem, sobre domínio próprio, né? A mansidão tem um pouco a ver com isso também. Também está de mão dadas ao domínio próprio, né? Porque a pessoa não consegue controlar a própria ira e ela descarrega isso. Porém, meus irmãos, a mansidão é algo contrário, é um antônimo, né, da ira. A pessoa mansa age com sensatez, não se deixando pecar quando fica irado. Ou seja, não quer dizer que a pessoa mansa ela nunca vai se irar. Não, tanto que a gente entende, né, que a palavra nos diz que o estar irado não é pecado. Agora, o que a gente faz a partir desse sentimento de ira, sim, aí se transforma em pecado. Então nós temos essa noção de que a pessoa mansa é aquela que ela consegue pensar e não pecar mesmo estando irado. Aquela que está irada com alguma coisa, porém ela se controla, ela se mantém calma e sensata, ou seja, aquela que pensa antes de falar, aquela que mesmo estando irada pensa antes de agir. Isso é mansidão, meus irmãos. E a mansidão impede a violência e o desrespeito. Por quê? Já ouviu aquele ditado popular, né? Quando um não quer, dois não briga. Eu sempre ouço isso desde quando eu era criança. E faz muito sentido. Porque se
duas pessoas estão iradas e as duas querem brigar, vai haver uma briga. Porém, meus irmãos, se tem duas pessoas, uma estiver muito irada querendo brigar e a outra estiver calma e não reagir àquele estímulo de violência, vocês podem ter certeza que não haverá conflito, não haverá violência e nem desrespeito. Pode haver até de uma parte, porém, essa parte que estiver irada, quando ela se deparar com a outra pessoa calma, sensata, mansa, ela também se esfriará o ânimo. Sempre conto, né, da minha mãe, né, sempre conto porque é um exemplo que me marcou muito e serve para muitos irmãos, né? Meu pai tinha problemas com bebida, né, por muito tempo na vida, e ele chegava bêbado em casa e minha mãe no começo, o que ela fazia? Lá, ele bêbado, ela ia xingava, brigava, e ele tinha aquela bagunça dentro de casa. Nós éramos crianças, eu e meus irmãos, a gente ficava triste, chorava, ficava aquele desespero. Porém, minha mãe, conforme ela foi indo para a igreja, foi conhecendo mais de Deus, mais de Jesus, ela aprendeu sobre mansidão e sobre se controlar. Aí meu pai chegava em casa, bêbado também às vezes, né? E minha mãe, ao invés dela ir lá e descontar tudo isso nele, né? Brigarem e se irar também, e os dois começavam a brigar, não, ela parou de fazer isso. Ela ia para o quarto e ia orar. Quantas vezes eu não peguei minha mãe orando no quarto pelo meu pai, mesmo ele estando bêbado? E aí sim, no outro dia, com os ânimos acalmados, meu pai são, aí sim minha mãe ia conversar com ele. Mas o que eu vejo? Mansidão, meus irmãos. Quando a pessoa consegue ter sensatez, a mansidão, ela impede a violência e o desrespeito. E é isso que esse fruto está dizendo para nós, meus irmãos. Isso tem a ver com o nosso relacionamento, tanto para com Deus, quanto para com o nosso próximo. E essa virtude de mansidão, ela também transmite o sentimento de brandura, que é visto como a disposição de submeter-se à vontade de Deus. A pessoa branda, humilde, ela acaba deixando de lado a sua vontade, os seus desejos, até mesmo aquilo que ela acha que é o certo para ela, para se submeter a outro. E no caso de nós, como cristãos, a pessoa mansa é aquela que é branda, é aquela que deixa de ouvir a vontade da carne para ouvir a vontade de Deus e se submete a essa vontade. Aquela que abre mão de si mesmo, né? E é isso que o próprio Jesus nos diz: negue-se a si mesmo. Isso tem a ver com mansidão. A pessoa que não consegue ser mansa, a pessoa que vive irada, que se deixa levar pela ira, ela não consegue. Ela acaba sendo uma pessoa orgulhosa e ela quer viver da forma dela. Ela nunca vai se submeter a Deus e muito menos à vontade dele. Porém, meus irmãos, a pessoa mansa é aquela que se submete. É aquela pessoa branda que pensa com sensatez, que raciocina antes de agir, de falar e se submete à vontade de Deus. É aquela que entende que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que seja difícil em alguns momentos, mas é a vontade dele que nós devemos buscar viver na nossa vida. E o manso é aquele que entende isso e se submete a Deus. E na Bíblia, o maior exemplo, né, de mansidão foi o próprio Jesus. Jesus era manso, meus irmãos. Se você olhar para toda a história, né, para todos os relatos de Jesus, nós podemos perceber que Jesus era muito manso. Ele era o exemplo de mansidão. Nós vemos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, o próprio Jesus, né, se descrevendo como uma pessoa mansa. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, por isso que eu disse, né? Mansidão e humildade, elas caminham juntas, né? Não chegam a ser sinônimas, mas para mim caminham juntas. Aqui Jesus se coloca como sendo manso e humilde. Por quê? As duas coisas caminham juntas. Jesus, ele era manso, ou seja, ele tratava as pessoas com brandura, meus irmãos. E eu vejo que principalmente ele era submisso, ele se submeteu totalmente ao Pai, a Deus. Por isso ele cumpriu até o final o propósito e os planos de Deus, através da vida dele para a nossa vida. Porque ele era manso, ele era obediente, ele era humilde. Também a obediência tem muito a ver com mansidão. Aquele que não é manso, ele não se submete e muito menos obedece à ordem de Deus. Jesus, ele se coloca como sendo manso e humilde, porque foi isso que ele foi.
Ele se submeteu à vontade do Pai no momento que o Pai já tinha o plano da salvação e já compartilhou com ele que ele teria que vir à Terra. Ele já abriu mão de tudo aquilo que ele tinha na glória para vir se encarnar e viver todas as aflições que nós, seres humanos, passamos. Não somente isso, ao ponto de dar a própria vida, meus irmãos, por cada um de nós. Olha o plano que Jesus se submeteu. Olha, deixar algo muito bom para ver algo muito ruim. Tudo isso por obediência, porque ele era manso, porque ele era humilde e se submeteu totalmente à vontade do Pai. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, nós vemos aqui Paulo dando esse título de manso, né, falando que Jesus era manso. Ele diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Ou seja, aqui nós vemos outra pessoa, né, atribuindo essa virtude a Jesus Cristo. Nós vemos Paulo tratando isso e mostrando que Jesus era manso. E nós vemos isso, meus irmãos. Jesus tratava todos com brandura e mansidão. Mesmo diante de pessoas que o caluniaram e o maltrataram, ele continuou mantendo a calma, respondendo o mal com o bem. É isso que o manso faz, meus irmãos. Ele consegue se controlar, ele consegue ter respeito, calma e tratar uma pessoa que está tratando ele mal de uma forma boa. É retribuir o mal com o bem. Isso é mansidão. Jesus fez isso. Diante de rejeições, diante de maus tratos, diante de humilhação, de agressão, Jesus se manteve firme. Jesus se manteve calmo e manso. Esse é a virtude que nós precisamos desenvolver, meus irmãos. Jesus, ele era manso, só que aí tem algo, ele não era fraco. O manso não tem a ver com fraqueza. O fraco é aquele que não consegue nem mesmo ser manso. O fraco é aquele que não consegue viver de acordo da forma que era para ele viver. Jesus, ele não era fraco, ele era manso. Tanto que ele tratou com brandura os pecadores, mas com dureza o pecado. Nós vemos Jesus tratando muito bem pessoas que eram pecadoras, que eram vistas pela sociedade como pessoas terríveis, pecadores, bandidos, prostitutas, pessoas doentes que eram rejeitadas. Jesus tratou todos com brandura, porém o pecado de cada um deles Jesus tratou com dureza. Jesus apontava o pecado, exigindo arrependimento daquelas pessoas, e muitas vezes ele nem exigia. A própria presença dele e a forma branda com que ele tratava essas pessoas já levava essas pessoas ao arrependimento. A brandura e a mansidão de Jesus era tão grande, somente a sua presença, a sua forma de falar, de agir, já levava as pessoas a se renderem a ele. Olha só, meus irmãos, ele exalava a mansidão. Jesus, ele exalava a mansidão e tratava com dureza o pecado. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos ter. O manso não é aquele, às vezes, fala: mas eu não quero ser manso porque as pessoas vão falar que eu sou fraco, que eu sou inseguro, que eu sou frágil. Não é isso. A mansidão é isso, é você tratar bem pessoas pecadoras, porém não o pecado dela. O pecado você tem que tratar com dureza, com rigor, com juízo. É isso que nós vemos, é a diferença. E nós vemos, meus irmãos, que na Bíblia, além de Jesus, é claro, nós vemos alguns homens também que tiveram esse título de manso, às vezes nem escrito, né, literalmente manso, mas nós vemos através de atitude deles a mansidão expressa na vida deles. O primeiro que eu vejo, meus irmãos, foi Abraão. Abraão enfrentou, né, o seu sobrinho Ló, né, ele teve que se deparar com Ló no momento da divisão, onde os dois caminhavam juntos, porém Deus estava pedindo para Abraão e Sara caminharem, né? Ló, seu sobrinho, teria que seguir o seu caminho. Nesse momento, eles estavam com todos os seus rebanhos, todos os seus bens juntos. Então, Abraão teve brandura nesse momento para chegar para Ló, seu sobrinho, e falar: ó, Ló, agora a gente vai se separar e a gente vai dividir tudo. E eu quero fazer isso de uma forma que não haja violência, que não haja briga entre nós, e nem discórdias. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados.
Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, diante de uma situação difícil, uma decisão complicada, né? Que poderia ocasionar ali uma desavença, talvez por muitos anos, Abraão teve mansidão na forma que ele tratou essa situação. Então ele dividiu, falou com Ló com mansidão. Nós vemos aqui uma pessoa mansa. Em Gênesis, meus irmãos, Noé também se mostra uma pessoa mansa. Por quê? Lá no Gênesis 7, no versículo 5, nós vemos: e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, aqui Noé tinha a missão, né? Já teve Deus falando com ele sobre o dilúvio que viria e sobre a ordem de construir aquela arca, de recolher todos os animais para viverem lá. E Noé, se ele não fosse uma pessoa branda, se fosse uma pessoa irada ou orgulhosa, o que ele faria? Ele nem faria conta daquilo que ele ouviu de Deus, ele faria aquilo que estava dando na telha dele. Não chove aqui, o que eu vou fazer com uma arca? Eu vou parecer louco? Não. Só que Noé, ele foi manso, meus irmãos, ele foi humilde. E ele ouviu o que Deus estava dizendo para ele, não somente ouviu, ele obedeceu. Por isso que eu disse que a obediência tem muito a ver com mansidão. Ele foi manso, ele deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Então, em tudo Noé, né, tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, mansidão, obediência, é isso, meus irmãos, humildade. E nós vemos Moisés que recebeu o título mesmo de manso, por ele mesmo, mas foi manso. Lá em Números capítulo 12, versículo 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus irmãos, Moisés foi manso, diante de várias situações ele conseguiu se manter calmo. É lógico, nós temos momentos de ira, momentos que Moisés pecou, mas é isso que nós queremos ver. Jesus, ele era manso, mas ele era perfeito. Jesus foi perfeito, meus irmãos, ele é perfeito. Mas nós vemos aqui homens, talvez você fale, mas Abraão nem sempre foi manso, Noé nem sempre foi manso, Moisés nem sempre teve momentos somente de mansidão, eles pecaram, se iraram e pecaram muitas vezes. E eu coloquei somente os 3, mas pela Bíblia nós temos vários exemplos de mansidão, temos Jó, temos no Novo Testamento várias pessoas, vários discípulos que foram mansos. O próprio Paulo, né, foi manso, mas como seres humanos, eles também pecam e pecaram. Mas isso é para mostrar, meus irmãos, que até mesmo os pecadores e falhos como nós, podemos também ser mansos, podemos também desenvolver isso na nossa vida. É isso que essa mansidão nos traz, mesmo sendo cheio de falhas e defeitos, nós podemos ser mansos, desde que entreguemos a nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E aí o Espírito Santo que habita em nós, nos proporcionará desenvolver essa virtude tão importante para a nossa vida, tanto para o nosso relacionamento com Deus, para com o relacionamento com os nossos irmãos, para que a gente possa viver em comunidade, para que a gente possa ser cristão de verdade. Então, meus irmãos, eu vejo que nós fomos chamados para desenvolver essa virtude na nossa vida. Quem é manso pode acalmar uma situação muito tensa, falando com sabedoria, não com amargura. Nós somos chamados para ser mansos, meus irmãos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 26, Paulo dando instruções a Timóteo, jovem Timóteo, que estava começando, né, na carreira que estava proposta a ele. Paulo diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui nós vemos, né, Paulo expressando essa importância de Timóteo ser manso. Ele coloca que os cristãos precisam ser mansos, precisam ser brandos, precisam fugir da contenda, mesmo em momentos que os levem a isso. Precisam se controlar, precisam controlar seus ânimos e precisam ser sensatos nesse momento, precisam pensar antes de agir de qualquer forma, porque o irado ele faz, ele pensa, ele fala, ele age de forma
irracional, ele não pensa. Agora o manso, ele para e pensa, mesmo diante de uma situação muito difícil, uma situação que a ira já chegou à flor da pele, ele consegue não pecar nesses momentos. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Responder com sabedoria, com sensatez, momentos difíceis, momentos de ira. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Nós temos a opção diante de nós de suscitarmos iras e contendas através da forma de agir e de falar, ou de desviar o furor e acabar com a contenda, jogar um balde de água em cima daquele fogo que está começando. Isso é manso. Nós temos essa opção de ser mansos. Nós precisamos, não é nem opção na verdade, isso aqui é uma ordem, nós precisamos ser mansos. O cristão ele precisa ser manso, precisa se controlar. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Controle diante de situações difíceis, controle a sua língua, tome cuidado com o que você fala, controle a sua forma de agir, preste atenção, tenha sensatez, pare para pensar, conte até 10 se for o caso, mas pense, raciocine, haja com mansidão, retribua o mal com o bem. É isso que nós temos que fazer. Cuidado com o que você escreve na internet, às vezes até nisso a gente peca. A gente consegue ser irado e pecar em falas nossas na internet, daquilo que a gente escreve para o nosso irmão, aquilo que a gente posta. Tome cuidado. Hoje temos mais esse agravante, né? É uma bênção, né? A comunicação pela internet, porém também é mais uma coisa que a gente precisa tomar cuidado em meio à nossa vida cristã, porque através dela nós podemos ser bênção, mas também podemos ser maldição e também sermos amaldiçoados. Então tome cuidado com a forma que você lida com a internet. Sua vida, meu irmão, deve ser uma vida de uma pessoa mansa. Se reflita em Jesus Cristo, imite a Ele, sendo manso como Ele foi, tratando com brandura as pessoas, se submetendo à vontade de Deus e tratando com dureza o pecado. Isso é ser manso, isso é ser sábio. E nós vemos que o manso ele tem promessas. Olha só, é uma virtude que desenvolvida ainda traz benefícios para a nossa vida, e vários benefícios e promessas de Deus. No Salmo 37, versículo 11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, o manso é aquele que vai herdar a terra, ou seja, aqueles que estarão com Deus. Então, por isso que eu vejo que essa virtude ela é necessária na nossa vida. E o próprio Jesus, né, no Sermão do Monte, quando estava dizendo as bem-aventuranças, ele cita, né, esse salmo, dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma promessa de Jesus para a nossa vida. Nós herdaremos a terra e teremos paz. Paz aqui na terra e paz eternamente. Porque o brando e o manso, ele foge de contendas para viver em paz. Ele zela, ele busca viver em paz para com todos e principalmente paz com Deus, se submetendo à vontade dele e respondendo aos outros o mal com o bem. Que seja assim na minha vida, meu irmão, que seja assim na sua, que essa virtude possa ser desenvolvida na sua vida, que você possa praticar, que você possa ser manso. E toda vez que nós oramos pedindo para isso, você pode ter certeza que vão acontecer coisas na sua vida, momentos em que você vai ter que praticar essa mansidão e que você possa aguentar firme, pedindo sempre o auxílio do Espírito Santo, que é somente através dele que nós conseguiremos desenvolver não somente essa virtude, mas como todas essas que constituem o fruto do Espírito na nossa vida. Deus nos abençoe, Deus te oriente, te guie todo o tempo. Vamos orar, meus queridos? Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua proteção, pela tua provisão sobre a nossa vida e também pelo cuidado que o Senhor demonstra para cada um de nós, Pai. Cuidado, Senhor, demonstrado através da tua palavra, sendo exposta a nós, nos lançando desafios para trazermos para a nossa vida e vivermos esses desafios, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor nos desafia a viver de forma diferente, a nos transformar em pessoas diferentes, a viver uma nova vida, mas nós não estamos sós, por isso nós conseguimos viver, porque o Teu Espírito Santo está conosco. Se não fosse Ele, a gente não ia conseguir desenvolver nenhum desses frutos, Pai. O Senhor sabe disso. Sabendo disso, o Senhor nos deu o Consolador, o nosso orientador, o nosso guia, o Espírito Santo, para viver conosco e nos orientar, Pai. E por isso nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. E nos ajude, Pai, a sermos cristãos, pessoas mansas, humildes, obedientes a Ti, que se submetam à Tua vontade dia após dia, que matem o eu, o velho homem dentro de si, que tratem as pessoas ao redor com brandura,
que as pessoas possam se sentir acolhidas por nós, através da nossa vida, das nossas atitudes, que possamos expressar através dessa brandura e mansidão quem o Senhor é, aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, precisamos do Senhor e confiamos no Teu agir sobre a nossa vida. E é por isso que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que essa palavra possa ser aplicada e vivida por cada um de nós. Tenha um domingo abençoado, um almoço em família, com os amigos abençoado, e também te espero hoje à noite no culto, às 18 horas aqui na igreja. Você que pode, você que não faz parte do grupo de risco, venha, não deixe de vir. Vamos juntos buscar a Deus, ouvir mais o que Ele tem para a nossa vida e adorá-lo com tudo que temos e somos. Fiquem na paz e um grande abraço.